Tá, começar com uma pequena introdução. A primeira live foi um pouco mais introdutória. Eu falei se é possível ou não aprender a estudar. Eu falei o que é que ia influenciar isso, o que é que ia influenciar em você conseguir aprender a estudar. E expliquei que estudar é uma técnica, que existem várias técnicas para você fazer, e é como se fosse uma habilidade que você vai adquirir com o tempo e vai adquirir com o hábito de fazer aquilo ali. Tudo certo, Moreira? E vai adquirir com o hábito. Você vai, aos poucos, com o treino, você vai aprendendo a estudar melhor. E nessa primeira live eu falei disso. Agora, nessa segunda live, a gente já vai entrar no conteúdo propriamente dito. Que tipos de técnicas são essas? Hoje vai até as 5, né? Não, hoje não vai até as 5 não, mas vai durar um pouquinho mais de tempo. Não vai ser só aqueles 20 minutinhos não, certo? Eu vou explicar um pouquinho mais quais são essas técnicas. E eu vou começar com o rudimento dessas técnicas. A parte inicial, o que é que você precisa saber inicialmente para começar a aprender a estudar melhor. Os livros que eu estou usando como base hoje são principalmente dois. Tudo bem, Davi? São principalmente dois. Que são livros até bastante conhecidos, o pessoal está lendo muito, mas às vezes não está conseguindo sistematizar direito. E não está conseguindo aplicar direitinho. Que são A Vida Intelectual, do Antonin Sertian, e o Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Então esses dois livros é que vai ser a base para a gente ter essa conversa aqui de hoje. Então, o que é que você precisa saber? Antes de tudo, antes de começar a ler, o que é que você precisa saber sobre a leitura? Quais são os níveis da leitura e quais são os tipos de leitura, certo? Então, vamos começar pelos níveis de leitura, e dentro dos níveis de leitura é que a gente vai se aprofundar nos tipos, certo? Então é o seguinte, a leitura, ao contrário do que muita gente pensa, é como se fosse uma escada, certo? Ela é como se fosse uma escada. Por quê? Os níveis de leitura, eles são, de certa forma, dependentes um do outro, e um alça um patamar diferente. A medida é como uma progressão, certo? E é uma progressão que você precisa necessariamente cumprir. Se você pular do primeiro para o terceiro degrau, corre o risco de você cair, certo? Então é uma coisa que você tem que cumprir. Esses 4 tipos de leitura são essenciais para você. Você tem que entender que 4 tipos são esses. É a leitura elementar, a leitura inspecional, a leitura analítica e a leitura sintópica. Você precisa entender quais são esses 4 tipos de leitura e como utilizar e quando utilizar, certo? É essencial que você entenda quais são esses 4 tipos de leitura e como utilizar no seu dia a dia. Isso é uma coisa que de início você vai parecer um pouco difícil, você pode confundir um tipo ou outro de leitura, mas com o hábito aquilo vai se tornar uma coisa normal para você. Você já vai conseguir aplicar isso no seu dia a dia numa tranquilidade, numa facilidade que você vai se surpreender de como isso te ajudou. Então vamos lá. O que é, primeiramente, a leitura elementar, que é o primeiro estágio da leitura. A leitura elementar é aquela que você aprendeu na escola, na alfabetização. É o pressuposto para você começar a ler. Você ser alfabetizado, você interpretar uma série de códigos, uma série de sons, uma série de fonemas, certo? E saber que aqueles fonemas têm um correspondente na realidade. Esse é o estágio elementar, certo? Então, ela já tem esse estágio elementar, ele já começa da escola com um certo defeito, né? Muitas vezes você não tem uma formação correta, então você vai ter que buscar atrás disso. Você vai ter que elementar meu caroço. Você vai ter que
você vai ter que voltar um degrau para acertar melhor essa sua leitura elementar, se você ainda não conseguiu passar dessa fase. Mas eu acredito que a maioria de vocês já tenham conseguido passar essa fase, porque já estão muito interessados, já estão lendo bastante. Eu perguntei a vocês nos stories quantos livros vocês leram esse ano, e vocês me deram, a maioria me deu um bom retorno, que conseguiu ler pelo menos um livro, mas tem gente que conseguiu 4, 9, 6. Então, acredito que vocês já passaram da fase da leitura elementar, com certeza. Vocês já conseguem ler e interpretar. Ok? Então, o segundo nível de leitura, ele é o mais subestimado e, ao mesmo tempo, o que vai guiar todos os outros. O que vai guiar toda a sua vida de leitura e a sua vida de estudos vai depender do segundo nível de leitura, que é a leitura inspecional. Esse nível de leitura vai guiar você para o resto da sua vida de estudos. Você vai ter que aprender ele. E é hoje que você vai aprender. Veja só. Como é que a gente faz a leitura inspecional? No que é que consiste a leitura inspecional? O próprio nome já diz, é uma inspeção. Você vai sondar o livro. Você vai perguntar o que é esse livro, qual é o autor, a que escola pertence o autor, que pensamento que ele tem, o que é que ele aborda, o que é que ele quer com esse livro, o que é que esse livro tenta provar, o que é que esse livro tenta me informar, que experiência ele tenta passar. Ele tenta passar uma experiência ou ele tenta passar uma informação? Então, acontece que muita gente subestima isso. Subestima esse estágio, porque parece uma coisa muito simples, parece uma coisa que todo mundo faz. E realmente a maioria das pessoas faz. O que você faz quando se interessa por um livro chegando na livraria? Você entra na livraria e você se interessou por um livro. Então o que é que você faz? Você vai ver a capa, ver o autor, você pode ler a orelha, ver o que é que conta aquela história, o que é que aquele autor pretende com aquele livro, se é um livro de Segunda Guerra, que parte da Segunda Guerra, qual é a crença ideológica do autor, qual é a cosmovisão dele. Você vai folhear o livro, você vai ver quem é que indicou aquele livro, se tem algum outro autor importante que você gosta, que falou bem naquele livro, falou bem naquele autor. Então você vai fazer uma inspeção geral, você vai entender mais ou menos como é o livro. Então, tem alguns passos essenciais na leitura inspecional, que é saber quem é o autor e de onde ele vem, o que é que ele faz, o que é que ele é, se ele é jornalista, se ele é um escritor de ficção, se ele é um filósofo, certo? Isso você vai ter que saber. Então, você vai pegar e vai ler a folha de rosto e o prefácio. A folha de rosto e o prefácio. Depois você vai observar o sumário, ver o que tem lá no sumário, a divisão dos capítulos, e você vai pegar alguns capítulos centrais que você acredita que seja a tese principal do autor, porque você já leu a folha de rosto e o prefácio, e vai ver o que é que tem, onde você vai identificar mais ou menos, segundo sua intuição e a sua leitura prévia, você vai ver o que é que você acha que, qual é o capítulo central desse livro, onde o autor explica a sua tese máxima, o seu ponto máximo. Então você vai ler, vai folhear aquele capítulo central, você vai entender mais ou menos o que é que ele fala. E então é onde você vai partir para a bibliografia, que tipo de autores ele usa para embasar aquilo que ele está falando, e o que muita gente não usa, mas é o chamado índice remissivo. Que palavras que aquele autor usou, que expressões, que nomes são mais citados naquele livro. Isso é muito importante. Se um autor cita 20 vezes um acontecimento, um fato, um local naquele livro, então é uma coisa muito importante. Então você tem que saber para entender melhor sobre o que aquele livro fala. Esse é o primeiro movimento que você tem que fazer antes de ler um livro. Não pule o prefácio. Nunca pule um prefácio. Um prefácio vai ser sua impressão geral, sua impressão primeira sobre aquele livro. Você não pode entrar no livro de cabeça. Você não pode entrar no livro de cabeça. O que acontece quando a gente está com muita fome e vai comer desesperado? Você se engasga. Certo? Você tem que ir com calma, garfada a garfada. Primeiro você vai observar aquela comida, vai colocar no seu prato, depois você vai comendo aos poucos, você vai saboreando, você tem que saborear a coisa. Ler o prefácio é isso, é saborear. É isso que você tem que fazer. Esse é o seu primeiro passo. Você não pode pular o prefácio. Muita gente pula o prefácio.
O pessoal conta até uma história do Eric Voegelin, o filósofo alemão e historiador, em que a aluna fez o curso com ele inteiro e depois chegou assim, ele perguntou para ela: você leu o prefácio? Não, li o livro inteiro, mas pulei o prefácio. Então volte, porque você não entendeu o livro. Muitas vezes o livro está de certa forma até incompleto. Existem N obras que a gente não sabe que foram inacabadas e que muitas vezes está explicado no seu prefácio. Às vezes existem obras em que o prefácio é melhor do que a própria obra. Não sei se vocês já leram o Retrato de Dorian Gray. O Oscar Wilde era um bom escritor, o livro é bom, mas o prefácio é muito melhor. É um prefácio marcante, é um dos maiores prefácios da história da literatura. Então você está perdendo muito não lendo o prefácio. Teve até um rapaz que comentou: não, mas tem um prefácio da República de Platão que é realmente muito ruim, ele faz uma interpretação equivocada. Certo? Mas isso aí você vai conseguir entender depois. Então, tem esse tipo de leitura de entretenimento e vai ter a leitura de formação. O que é essa leitura de formação? É aquela leitura que ela não vai não vai simplesmente te entreter, certo? E você não vai buscar exatamente uma informação com ela. Você não vai buscar por exemplo, um livro de história. Um livro de história você vai buscar uma informação, você não vai buscar uma formação. A leitura de formação é um pouco maior, é o que ele chama de leitura edificante. Você vai se edificar com aquilo ali vai te modificar, aquilo ali vai te melhorar, vai mudar sua vida para melhor. Aquele clichê de falar: os livros podem mudar sua vida para melhor. Sim, existem esse tipo de livro. Esse tipo de livro existe. É a leitura de formação. Que livros são esses? Esses dois que eu acabei de falar para vocês. Como ler livros e a vida intelectual. O pessoal pergunta muito, né? Que livros eu começo a ler? Que livros eu começo a ler? Por onde eu começo a aprender a estudar? Não tem outro caminho. Você vai começar pela A Vida Intelectual, do Antônio Sertian, onde você vai aprender as virtudes do intelectual, como é que ele deve ser com o trabalho, com o seu horário, com o seu corpo, com o seu espírito, tudo que ele tem que fazer, certo? Você vai recorrer ao Como Ler Livros, do Mortimer Adler, que ele vai te dar o passo a passo de como ler boa parte dos livros. Boa parte. O Adler ele não chega a alcançar todos, ele não chega a ser um livro totalmente completo, apesar dele ser extenso e com muita informação, mas ele não vai abranger tudo, mas ele vai abranger boa parte daquilo que você precisa para começar. E o Como Estudar e Como Aprender, do Emílio Mirey Lopes, que esse é um pouco mais difícil de encontrar, mas que você consegue encontrar talvez até em PDF. Não estou incentivando a pirataria, tá? Mas já está aí. Então, isso é o principal que você tem que ler. São esses 3 livros. Primeiro, esses 3, certo? Então, e o último tipo de leitura vai ser aquela leitura fundamental. A leitura fundamental é aquilo que você tem que ler. Sabe aquela velha história? 100 livros que você tem que ler antes de morrer. Pronto, esses são as leituras fundamentais. Eu não sei se o que estão naquela lista são as leituras fundamentais, certo? Mas existe um grande leque de livros que são fundamentais para que você consiga se formar, para que você consiga ser um literato, para que você consiga preencher o seu espírito de muita experiência, para que você consiga se educar, para que você consiga pensar melhor as coisas do mundo. Existem esses livros essenciais e você tem que ir atrás deles, tem que ir, é uma obrigação. Se você é um bom estudante, você tem que ir atrás desses livros, dessa leitura fundamental. Aí você me pergunta: que livros são esses? Eu te digo: os clássicos da literatura universal, não tem o que fazer. Homero, Dante, Shakespeare, Tolstói, Dostoiévski, você tem que ler esses caras. Você tem que ler Fernando Pessoa, tem que ler Machado de Assis. Você tem que passar por isso. Não é à toa que, por exemplo, Dante, ele tenha escrito isso há tantos séculos atrás e percorra há tanto tempo, certo? Percorra esse livro, essa experiência, percorra tanto tempo. Por quê? O que é que o Dante faz? O Dante, ele pega todo o nível ele consegue colocar de uma forma
todos os tipos de pessoas humanas, do céu ao inferno, as melhores pessoas do mundo e as piores, certo? O Jovens Conservadores perguntou aí que se que esses dois tipos, essas duas formulações de teoria do Adler e do Sertilian se relacionam muito, né? Apesar do Adler falar de níveis e o Sertilian falar de tipos. Então, sim, com certeza. É por isso que a gente está fazendo essa live aqui, unindo essas duas coisas, que é para você aprender direitinho o que eu tive que relacionar um pouco na minha mente durante um bom tempo aí, algumas releituras, e tentar encaixar direitinho. Então, estou ensinando para vocês aqui nesse espaço de tempo. O Vitor perguntou: a Bíblia é considerada literatura universal? Sim, sim. A Bíblia é o principal livro da humanidade. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A Bíblia é um dos únicos livros da literatura, do que se conta. Ela pode ser vista como literatura ocidental, tá? Ela pode ser vista como literatura a partir do momento que ela contém um enorme número de relatos e de experiências humanas. Não que seja exatamente ficção, não é o caso, certo? Mas qual a importância da Bíblia? Porque ele é um dos poucos livros que abrange realmente uma história do início ao fim. Só a Bíblia fez isso. No que se chama de cânone ocidental, só a Bíblia fez isso. Ela é o único livro que começa realmente do começo e termina realmente no fim. Então ele vai conter, é um livro que vai conter todas as possibilidades humanas. Então todo o resto, toda a literatura parte de lá, certo? Todo o resto das nossas experiências humanas, por exemplo, do Dante, do Shakespeare, do Tolstói, do Dostoiévski, do Flaubert, tudo isso vai partir de lá, certo? Então, recapitulando: leitura de formação, leitura de entretenimento e leitura fundamental, certo? São esses três tipos. Então, você aprendeu a ler na leitura elementar, você fez a leitura inspecional, você descobriu o que é que o autor quer, o que é que o livro quer, o que é que o livro se propõe, quais são os argumentos principais, de que gênero é o livro, e aí você perguntou: o que é que eu quero com esse livro? Se o que você queria bateu com aquilo que o livro se propõe a falar, então esse livro é para você, então você vai ter que ler, certo? E aí vem o segundo estágio da leitura inspecional, que é o que muita gente chama de leitura rápida, certo? É o que você vai ler rapidamente, numa tacada só, sem criticar. E muito importante, na primeira leitura, não critique o livro. Não seja aquele tipo de cara que pega o livro na primeira página e vai falando mal. Eu já fui esse tipo de cara. E isso é muito ruim, isso faz mal pra você, isso trava você. Você para de aprender. Você para de aprender. Seu rendimento cai muito. Não seja esse tipo de cara que no primeiro capítulo já está falando mal do livro, já diz que o autor está errado. Você tem que criar uma coisa chamada suspensão de descrença. Você tem que dizer: tá, deixa eu acreditar que esse cara está certo. Deixa eu crer. Nem que seja por um breve período de tempo, que é só enquanto eu estou fazendo a leitura rápida desse livro. Deixa eu crer que esse cara está certo. Depois eu vejo. Então, esse é o estágio da leitura rápida, onde você vai ler, sem se preocupar se você está entendendo tudo, sem se preocupar se aquele livro está certo, está errado, sem se preocupar com essas questões essenciais, sem tentar entender a forma, sem tentar entender o argumento por completo. Você vai pegar esse livro e vai ler de cabo a rabo. Sei lá, numa tarde você tenta ler, ou então o mais rápido que você conseguir. É a chamada leitura rápida, certo? O pessoal está perguntando aí, já que eu citei os três tipos, se é recomendável você ler três livros ao mesmo tempo. Eu digo que é recomendável. Principalmente se você fizer o seguinte: você lê um livro e relacionar com o outro. Por exemplo, você está lendo um livro de filosofia, ok? Você está lendo um livro de filosofia. O que é esse livro de filosofia? É uma ideia que o autor tirou da experiência dele, certo? E onde é que você vai buscar a experiência? No livro de ficção. Você vai conseguir... O livro de ficção é pura experiência. É experiência transformada em forma literária, certo? Então, você vai reconstruir a experiência a partir da ideia. Você vai pegar a ideia e vai reconstruir a experiência. E aí você vai relacionar. O que é que esse livro de ficção aqui que eu estou lendo
tem a ver com esse livro de filosofia que eu tô lendo? Certo? Tá conseguindo entender mais ou menos? Então você vai ter que fazer essa leitura por associação. Vou falar um pouco mais desse livro. Ok? Então, você passou do primeiro estágio da leitura elementar. Primeiro nível, leitura elementar. Você passou do segundo livro, do segundo nível, que é a leitura inspecional. Você fez os 2 estágios da leitura inspecional, que você entendeu o que o livro queria, perguntou o que é que você queria com o livro e vê se isso corresponde, e depois você você fez a leitura rápida, para entender o corpo do livro, certo? Para entender o que se chama do grosso do livro, certo, Natália? Então, depois é que você vai fazer a leitura analítica, que é o terceiro nível da leitura. Ou seja, agora você vai analisar o livro. Agora você vai pegar o livro e vai dizer, esse cara está certo ou está errado, ele fez bem ou fez mal. Só aí você começa a criticar alguma coisa. E não é o seguinte, eu critiquei porque eu não gostei, é criticar por quê. Por que esse cara está errado? Por que ele escreveu mal? Você vai ter que entender esses passos. Se você quiser ser realmente um leitor que entendeu tudo, você vai ter que saber criticar um livro. Criticar um livro não é aquelas criticazinhas de YouTube que o cara fala qualquer coisa. Ah, não gostei da capa. Ah, porque a diagramação é ruim. Ah, porque o autor matou o personagem que eu gosto. Não é assim, cara. Não é assim que se critica um livro. É muito mais profundo. Você vai ter que aprender a criticar um livro. Você vai ter que aprender a entender o corpo de um livro, a estrutura de um livro. Você vai ter que aprender a conectar ideias. Você vai ter que aprender lógica. Você vai ter que aprender a checar os documentos. Certo? Então, quais os principais pontos que você precisa para analisar um livro? Você vai ter que descobrir o esqueleto do livro. É uma coisa um pouco mais complexa que eu vou abordar melhor com vocês depois. Mas, por exemplo, existem certos livros, como até ficou um pouco famoso isso que foi falado, porque virou filme, o caso do livro do professor Olavo, que foi o Jardim das Aflições, que ele é dito como um livro que ocorre na espiral. Essa foi uma observação do Bruno Tolentino. Ele começa num tema e se expande. Começa num aspecto pequeno, certo? Começa numa palestra que ele vê numa universidade e se transforma numa ideia na história das ideias da filosofia ocidental e oriental também. Então, parte é como se fosse um funil, né? Só que fosse o caminho ao contrário. Ele começa assim e se expande. Então esse é o esqueleto do livro, certo? É assim também o esqueleto do livro do Crime e Castigo, que começa com o assassinato de uma velhinha absolutamente desprezível, uma coisa normal, comum numa Rússia em que isso acontecia o tempo inteiro. Então, até alguns personagens do livro não dão a atenção devida, morrem outras pessoas e a atenção a isso é muito maior. Pronto, comecei de novo. Então, vocês vão ter que ter essa leitura sintópica. Vocês vão ter que ter essa leitura sintópica. Você vai querer uma coisa com o livro vai te dar aquilo, mas o livro não vai ficar só naquilo ali. O livro vai abrir um leque enorme de possibilidades. E aí você vai dizer, pô, aqui, só aquilo ali, aquilo que ele queria ele me respondeu, e aquilo que eu procurei nele, inicialmente ele me respondeu. Mas surgiu outra dúvida. Surgiu outra dúvida pra mim, e aí, o que eu faço? Você vai ter que ler outros livros. Leia outros livros. Leia sintopicamente. Leia ao redor de um tema. Existe um caso assim que aconteceu comigo que pra mim foi essencial. Que foi o caso do meu estudo de estética. Quando eu comecei a estudar estética, me interessar por isso, eu peguei 2 livros, principalmente. Foi o Beleza, do Roger Scruton, e o Iniciação Estética, do Ariano Suassuna. E foi muito bom pra mim. Por quê? O que é que eles fazem? O Beleza, do Scruton, ele coloca assim. Ele coloca que existem vários aspectos da beleza, mas ele não me define o que é. E eu fiquei, putz, eu entendi várias coisas, mas eu não entendi o que é. Que era o que eu queria entender. Bom, mas ele só queria fazer uma introdução e era o que eu buscava. Bom, ele conseguiu me introduzir ao tema, mas ele não me respondeu uma pergunta que ficou em mim. Então o que eu fui fazer? Putz, eu vou ter que
investigar tudo. Eu vou ter que investigar tudo. O que é que os outros caras falaram? Eu não posso ficar só no escruto. O que é que o Kant falou? O que é que o Hegel falou? O que é que o Platão, o Aristóteles, o Plótino, o que é que o Santo Agostinho, o São Tomás, o que é que todos esses caras falaram? Então foi aí que eu entrei no que o Adler também chama de a grande conversação. É quando você entra na grande conversação, é quando você faz a leitura sintópica. Do que é que fala todos os livros da humanidade? Eles falam da realidade, e é isso que você vai ter que estudar. Então você vai ler ao redor da realidade. Primeiro você vai ler em temas. Eu comecei pela estética, depois pela literatura, depois eu fui para a questão política, e aí eu fui abrangendo, isso vai se abranger até que você comece a estudar a realidade inteira. Certo? Então é por isso que você tem que ler sintopicamente. Os Jovens Conservadores perguntou de novo aqui, seria o que o Adler chama de anotação dialética? Sim. Por quê? A arte da dialética é a arte de você iluminar por diversos meios um assunto em comum, um recorte. Você faz um recorte, certo? Da realidade. Por exemplo, a estética. Eu fiz lá um recorte, eu quero estudar isso aqui. E aí eu peguei a opinião de vários autores, como eu citei. Peguei a opinião de vários autores e fui... isso por contraposição, eu fui colocando. E aí, o que é que um fala que se encaixa com o outro, o que é que eles discordam? E aí eu fui construindo a minha própria conclusão do assunto. Certo? O Ezequiel está falando aqui de uma coisa mais frustrante que ler e reler uma parte do livro e não entender. E por isso não conseguir conectar outros pontos que você entendeu. Ezequiel, eu já fiz um texto sobre por que você não consegue entender um livro. E você pode buscar no Instagram, certo? Mas a gente também vai fazer uma aula naquele mesmo esquema que eu anunciei antes. Uma aula específica para isso, porque você não entende aquele livro. Vão ser 2 aulas para ler melhor e mais rápido e porque você não consegue entender aquele livro. Então, aguarda aí, fica aí, divulga, que quanto mais divulga, mais rápido chega. Beleza? Então, revisando tudo, 4 níveis de leitura. Leitura elementar, aquela leitura da alfabetização. Leitura sintópica, que é aquela leitura geral para você entender o que é o livro. A leitura analítica, que você vai criticar, vai analisar. E a leitura sintópica, que é a leitura que é a leitura por tema. Eu não confundi não, né? Leitura elementar, leitura... Tá vendo? Confundi. Tenho certeza que falei errado. Deu branco. Leitura elementar, leitura inspecional, não sintópica. Leitura analítica e finalmente a leitura sintópica, certo? Tem algumas perguntas que apareceram aqui pra mim que o pessoal fez aí durante o dia. O Davi perguntou assim: estudar do zero de forma gradual 2 áreas ao mesmo tempo ou focar só em uma? Ezequiel, só existe uma área para você estudar, que é a realidade. Só existe ela. O resto são recortes, certo? Então, se você tem um interesse mortal em 2 áreas ao mesmo tempo, estude as duas. Estude as duas e faça elas confluírem para uma só. Certo? Você vai fazer isso, você vai estudar 2 áreas ao mesmo tempo e vai ver onde elas se conectam com a realidade. E aí você vai ver que elas vão fazer assim, vão confluir. No fim das contas, elas vão chegar no mesmo ponto. E é essencial que você faça isso. Certo? Tem outras perguntas aqui. Como melhorar na perseverança para ler livros grandes? Foi até o Fernando que acabou de entrar que perguntou. Então, é o seguinte. Você vai ter que criar um hábito para isso. A perseverança não vai chegar assim de nada. De nada, Davi. Não vai chegar do nada. A sua perseverança não vai surgir para você. Não, você tem que ler aquele livro. Não, você vai ter que criar um hábito para você. É o seguinte, se você está procrastinando, você está, não quero ler mais aquele livro, você vai fazer o seguinte, você vai se incomodar de alguma forma. Coloque alarme de 5 minutos no seu celular, sei lá, dê tapa na sua cara, tome banho gelado, faça alguma coisa, mas você vai ter que ler esse livro. Fale pra você mesmo, não, você não vai sair hoje com aquele seu amigo chato, com aquele seu amigo que só te bota pra trás, que não te traz nada de bom, e vai ficar em casa estudando. Ok? É assim que você toma a sua perseverança, você mudando seus hábitos. Você tomando vergonha na cara e dizendo, eu vou ler esse livro. Ok? Só tem essa forma. Não tem outra.
Aqui, o Vitor de novo pergunta qual o nível de leitura que a escola ensina. O nível de leitura que a escola ensina é o elementar. Você só vai aprender a ler. Só vai aprender a codificar essas palavras e às vezes nem isso. Nem isso. Nem o pessoal que... Quantidade de gente que sai analfabeta funcional da escola é enorme. Principalmente que entra nas universidades. Então, às vezes nem completamente a leitura elementar, mas só esse nível. Você nunca viu, pelo menos assim, da minha parte, eu nunca vi ninguém ensinando o que é uma leitura expressional, o que é uma leitura analítica, ninguém nunca me ensinou isso. Na escola, né? Escutar música atrapalha nos estudos? Então, depende. Porque o que acontece? Quando você está no estudo, você vai ter que focar sua atenção num certo aspecto. Então vamos dizer que você está lendo um livro de história. E ele falou assim, música boa, Raul Seixas e tal, tem mais. Ok, música boa. Mas acontece que, o que é a música? A música, como qualquer outra arte, é uma condensação de uma experiência, certo? Até mesmo música sem, não é obrigatório ter uma letra para ser uma condensação de experiência. A coisa mais prática para você entender isso é você escutar as 4 estações. Pô, ali tem experiência do verão, do inverno, do outono, da primavera, sem dizer nada. Mas você consegue entender qual é a experiência daquilo ali, não consegue? Então, ele vai pegar a experiência, mas ele vai fazer um movimento dentro de você, para você ir em direção àquela experiência. O problema é que você vai fazer esse movimento, certo? E você pode sair do seu outro movimento que você tem que fazer, que é em direção aos estudos. Quando você consegue unir isso, é uma coisa muito benéfica, mas quando não, vai te atrapalhar. O problema é esse. Mas existe um tipo de leitura, que é a leitura com música, que vai te ajudar de uma forma que é o seguinte, você vai abafar o som ao redor, só que você vai ter outro som aqui. Então você tem que treinar seu foco, e eu já fiz alguns exercícios nesse sentido, você vai ter que treinar seu foco para ignorar aquilo que você está ouvindo. Às vezes você não consegue ignorar o barulho cotidiano da sua casa, mas você muitas vezes consegue ignorar o barulho da música. Então, se você conseguir fazer esse treinamento do foco, é como se você fosse um segurança, sei lá, num estádio de futebol, certo? Vai ter 40 mil pessoas lá, mas tem uma pessoa que está fazendo coisa errada, então você vai ter que focar nela. Você começa a ignorar tudo que está ao resto e prestar atenção naquela pessoa. Apesar de ter 40 mil pessoas falando ao mesmo tempo, gritando, pulando. Ok? Então você vai ter que aprender a dominar mais o seu foco. Tá ficando grande essa live, hein? Já tem o quê? 40 minutos. A outra só teve 20. Então, o Tegner Santos perguntou aqui por que a luz tem que vir do lado esquerdo. A luz, na maioria das vezes, tem que vir do lado esquerdo. Por quê? Porque do lado direito é uma coisa meio física que eu não vou explicar aqui pra vocês agora, mas o Miri Lopes explica que ele vai criar alguns fenômenos como que ele chama de alumbramento, né? Você vai tampar sua visão, como se você estivesse dirigindo no carro e passasse um outro carro na sua direção com farol alto. Então isso vai criar vai danificar um pouco sua visão, certo? Vai criar um pouco mais de fadiga. Se a luz tem que vir do lado esquerdo, por quê? Porque a posição que você segura o livro vai ser essa posição aqui, ó. Você vai segurar o livro com essa mão, certo? Segurar com a mão esquerda e com a mão direita você vai estar aqui. Como a luz, vocês estão conseguindo ver agora, a luz está vindo do lado esquerdo, ó. Ela está vindo do lado esquerdo. E não está fazendo sombra na minha folha, certo? Não está fazendo sombra na minha folha. Eu estou lendo essa folha aqui, ela não está fazendo sombra. Ok? E principalmente quando eu passar o dedo aqui com a mão direita, ele não vai fazer sombra, porque você vai passar o dedo com a mão direita. Agora, quando é que vai fazer sombra para mim? Quando eu vou escrever. Quando eu vou escrever alguma coisa, porque eu sou canhoto. Então faz sombra para mim. O essencial é que você tenha o menor número de sombra possível. Então se você é canhoto, às vezes não é tão conveniente assim. Às vezes a vida não é tão conveniente assim quando você é canhoto. Essa é a verdade. Mas isso vai te dificultar um pouco, porque vai criar sombra e pode criar fadiga mental em você. Mas se você é destro, perfeitamente, coloca do lado esquerdo, você vai anotar com a sua mão e vai criar o menor número de sombras possível. Certo? Por isso que a luz tem que vir do outro lado.
como se dá uma opinião sobre literatura, se possível com um exemplo. Você vai dar o seguinte, são 2 passos óbvios. A esquerda nunca é boa. Ai, ai. Você vai ter 2 coisas essenciais, 2 passos. Você vai ter que ver se o livro é esteticamente bom, esteticamente agradável, se ele esteticamente consegue atingir um certo nível de beleza, um certo nível de coerência interna, uma coerência formal. E o segundo nível é se existe uma profundidade de experiência naquele livro. Existe uma profundidade de experiência naquele livro? Você vai ter que analisar a que ponto ele parte. É como aquele processo que eu falei do Dostoiévski. Ele parte de um ponto pequeno e aí sim ele tem uma profundidade enorme. Ele parte de um acontecimento ínfimo e consegue alcançar uma profundidade enorme de experiência.